diante daquele que nos amou e por nós quis morrer, embora estando, em um local físico, nós entendemos que como igreja estamos diante de Deus. O Senhor está neste lugar através do seu Espírito. Por isso Ele sonda o meu e o seu coração. Ele sabe exatamente aquilo que é necessário para que possamos crescer um pouquinho mais naquilo que Ele tem para a nossa vida. O meu convite é para que você abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 3, versos 7 até o verso 18. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 7 ao 18. E assim nos diz a palavra do Senhor. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua graça de nos permitir estarmos reunidos nessa manhã. Obrigado porque podemos abrir a Tua palavra e falar dela com liberdade neste local. Também, Senhor, queremos pedir que também exista essa liberdade nos nossos corações, para que possamos recebê-la e assim, Pai amado, gerar vida no nosso coração. Fala-nos, Senhor, além de palavras, é o que te clamamos em nome de Jesus. Amém. As notícias correm rápido, já percebeu isso? Já foi aquele tempo em que, lá no comecinho, da vida, aqueles primeiros namoros, eu estou pensando isso há 50 anos atrás, não, um pouquinho menos para mim, mas que para você saber uma notícia boa, você tinha que esperar uma carta chegar. Aí depois vem aí o telégrafo, depois e vem tantas outras ferramentas, o telefone que facilitou a vida, mas por muito tempo, para que uma notícia chegasse a nós, nós dependíamos de meios de comunicação que eram muito demorados. Hoje isso não acontece mais. Tem alguma coisa acontecendo do outro lado do mundo, você está sabendo já na hora. E às vezes até complicado, de você, às vezes, se posicionar diante de coisas que você nem tem ideia do que e como está acontecendo. Mas se as notícias correm tão rápido, não sei se você já percebeu que as notícias ruins correm mais rápido ainda. Concorda comigo? A gente já diz, que... e aí, o que aconteceu, Tal pessoa faleceu, falou assim, olha, se tivesse, você já saberia. Porque notícia ruim corre rápido. Só que pensando em tudo isso que nos é exposto pela sociedade de comunicação e tudo, e olhando para o nosso texto, a pergunta é, o que tem falado a respeito de nós? O que nessas comunicações que existem em todo o tempo tem falado da igreja? O que tem sido falado sobre os cristãos? É triste quando a gente vê ou faz um levantamento, ou começa a perceber que muitas vezes quando, não as próprias igrejas falando de si mesmas ou expondo os seus trabalhos, mas quando o mundo, por assim dizer, fala a respeito da igreja, muitas vezes é para depreciar, muitas vezes é para criticar, normalmente para achar alguma falha que ocorreu de um líder, que cometeu um erro, ou de uma igreja que se posicionou de determinada maneira.
E muitas vezes, com aquilo que se posta, parece que ser cristão é meio retrógrado. Que nós estaríamos, querendo reter um desenvolvimento que precisa acontecer. Bom, você já deve ter ouvido aí pela sociedade, o fato de quererem reescrever a Bíblia. Para retirar aquilo que é incômodo, aquilo que de alguma maneira pode ferir as liberdades de cada um. Mas a verdade é que, embora falem mal da igreja, só no Brasil nós somos mais de 110 mil templos. E por mais que existam problemas e dificuldades nas igrejas locais, talvez algumas com líderes pedindo muito dinheiro, qualquer coisa assim, mas uma coisa é certa: aonde uma igreja é instalada, vidas são recebidas. Pessoas que estavam sem rumo, encontram um rumo para viver, encontram uma comunidade que as acolhe. Quantos que saem do meio do alcoolismo, da drogadição, quantos casamentos são restaurados dentro das igrejas? Por quê? Porque muitas vezes, nem sendo totalmente reformadas ou com um ensino totalmente fiel, Deus está ali atuando. Mas a pergunta que não quer calar, independente daquilo que falem ou não, a pergunta é: como que o mundo deve nos ver? Quais seriam as marcas que não apenas para o mundo, mas as marcas para a minha vida que eu posso ter? Realmente certeza de que eu estou caminhando, que eu estou no caminho da vida e não no caminho da morte. Que me pode dar certeza ao coração de que eu estou no caminho certo e que eu não sou retrógrado, não. Eu não estou fazendo nada que, em primeiro lugar, desagrada o coração de Deus. E é por isso que eu queria meditar um pouquinho com vocês sobre isso. Quais são os frutos que uma igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de cada um de nós. A igreja não é a presbiteriana, não é o templo, porque parece que quando nós delegamos isso à igreja, nós nos esquecemos que eu sou a igreja. Por isso esse texto aqui de João, ele é muito caro quanto a isso. Essa primeira carta de João é uma carta muito pequena, no entanto ela é contundente. Ela traz um recado àquela igreja que precisava de um conselho, precisava de um carinho para que eles pudessem saber a sua identidade. E é por isso que conhecer o contexto em que cada carta ou cada livro da Bíblia foi escrito é importante. Muita gente pega um texto e a gente diz que texto fora de contexto serve de pretexto para alguma coisa. E por que o contexto é importante? É como se você ganhasse de um livro somente uma parte do meio, a parte interna. E você diria assim: leia essa parte desse livro. Você fala assim: mas eu não vou ler, por quê? Porque eu não sei o contexto, eu não sei o começo e não sei o fim. Então conhecer o contexto é importante. E de forma especial, esses nossos irmãos a quem essa carta inicialmente é endereçada, era um povo que viviam algumas dificuldades, e uma delas, falsos mestres, falsas doutrinas. Era uma igreja nascente, uma igreja que começava, uma igreja que precisava entender qual seria a sua identidade, como ela deveria se parecer. E por isso muitos chegavam e resolviam colocar suas próprias ideias, as suas próprias percepções. Não existia o Novo Testamento escrito. O que se tinha era o Antigo Testamento e muitas lembranças do que Jesus havia dito. E aí alguém, a gente diz que quem conta um conto aumenta um ponto, Então, muitas vezes acontecia isso. E por isso a igreja sofria com os falsos profetas. Mas, além disso, havia uma questão de segurança. E essa segurança eu não falo apenas da perseguição, porque eles eram perseguidos. Viviam muitas vezes escondidos, viviam em um contexto em que, para poder expressar o seu amor a Cristo, eles sofriam retaliação, muitas vezes perda do emprego, tinham que deixar as suas casas. Se você for visitar essas regiões, você vai ver que há cidades subterrâneas em que muitos cristãos viviam escondidos como comunidade para poder servir e adorar ao Senhor. Mas a maior insegurança que eles tinham era quanto à verdade. Era quanto saber se aquilo que eles estavam fazendo, se aquilo que eles estavam seguindo era a verdade. Se aquilo era realmente o que Deus queria para a vida deles. Ou seja, será que nós podemos ter certeza que somos salvos por isso que nós estamos fazendo neste lugar? Por isso, João, quando escreve, ele escreve uma carta para que eles se mantenham firmes na fé. Independente daquilo que está acontecendo, das dúvidas, para que eles não desistissem, para que continuassem juntos e para que
eles se lembrassem quais seriam os princípios fundamentais da sua fé. A pergunta que eu faço, a gente vem cada domingo aqui, você tem à disposição livros, você tem a Bíblia, pregações, você pode ouvir os 3 cultos da nossa igreja em casa e até de outras igrejas, mas a pergunta é, será que nós conhecemos verdadeiramente quais são os fundamentos da nossa fé? Ou aquilo que nós deveríamos expressar com uma demonstração do amor de Deus? Os tempos mudaram. Mas a questão da pureza do Evangelho é uma coisa necessária nos dias de hoje. Onde a gente recebe na mão todo dia, né? Quantos, né, mídiazinhas de palavras que são dadas, de coisas escritas. Mais do que nunca nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz. Mais do que nunca, existem hoje igrejas descaracterizadas. Igrejas que realmente não são o reflexo do que Cristo deseja, do que Cristo é. E o pior, como nós encontramos cristãos que, na verdade, não é que devam ser perfeitos, mas que estão muito longe de ser uma expressão do que é Cristo sobre a face da terra. E é por isso que falar sobre produzir frutos que evidenciem que nós passamos da morte para a vida, eu quero estar vivo, você também? E não está falando da vida aqui na terra, está se falando daquela vida que existe dentro de nós, onde nós passamos de uma morte eterna para a vida com Cristo. E por isso algumas coisas que o texto nos mostra, algumas, porque o texto é extremamente rico, mas a primeira delas é que os nossos frutos para evidenciar a vida devem ser frutos que demonstrem de quem nós somos filhos. Você já percebeu que cada um de nós tem uma característica que nos marca? O jeito, né? Não apenas a fisionomia, aonde quando a gente chega reconhece, olha, fulano de tal, e normalmente pela fisionomia a gente confunde, mas você já percebeu que o jeito de cada um, ele marca de alguma maneira? E até há uns meio, né, assim meio especiais, né, que gostam de imitar os outros, não tem esse caso aqui na igreja, né? Eu falo que lá no passado, não sei se o Juarez lembra, né? Na mocidade nós tínhamos as esquetes que a gente fazia nos dias, e o que a gente amava era imitar os irmãos da igreja, né? O jeito que oram, né? O jeito que falam, o jeito que andam. Se a gente fizer hoje é que perigoso dizer que está tendo bullying, né? Mas todos nós aqui temos os nossos jeitos e trejeitos. E isso vem, sabe do quê? Da maneira como nos relacionamos uns com os outros. O jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de orar. Em muitos casos também, esses nossos jeitos refletem aquilo que os nossos pais eram. Quantas vezes alguém fala assim, nossa, como você está parecido com o seu pai, não só na cara, mas no jeito. Por quê? Porque nós reproduzimos aquilo que existe entre nós. E quando a gente fala sobre isso, a gente diz o seguinte, que aquilo que nós fazemos é o fruto daquilo que somos. Aquilo que nós evidenciamos no relacionamento com o outro, demonstram aquilo que tem dentro do nosso coração. E como essa carta aqui está dizendo a respeito de frutificar, a gente não pode se esquecer do que o próprio Jesus disse. Lá em Mateus capítulo 7 diz assim, nisto conhecereis que são meus discípulos. Sabe como? Pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Sabia que você não é conhecido pelo que você prega, você não é conhecido pelo que você declara que crê, mas você é conhecido pelos frutos que saem da sua vida, por você frequentar esse lugar, por você dizer que você é cristão. E quando Jesus trabalha esse texto lá em Mateus, sabe sobre o que ele está falando no texto todo? Sobre falsos profetas. Quando Jesus fala que pelo fruto nós somos conhecidos, ele estava falando sobre pessoas que chegariam no futuro tentando enganar os seus escolhidos. E Jesus diz o seguinte, sabe como que vocês vão saber se o que eles estão falando é verdadeiro ou não? Olhe para a vida deles. Olhe para os seus frutos. Olhem para o que eles estão fazendo, não apenas se eles falam bonito, não apenas se eles são extremamente corretos, mas se a vida deles está de acordo com aquilo que pregam. E o interessante é que nesse texto, né, de Mateus 7, quando se fala sobre os falsos profetas, e nos diz para que a gente avalie, logo em seguida vem o texto que fala sobre as duas casas, lembra? Uma casa construída sobre a rocha e a outra sobre a areia. E esse texto fala sobre o falso discípulo.
Duas pessoas que parecem ser muito parecidas. Ele tratou do falso profeta, o que ensina coisas erradas. E na sequência ele fala que pode existir um falso discípulo, que na parte externa é tudo igual, mas o que lhe falta é o fundamento, o que lhe falta de verdade é o chamado de Cristo. E é por isso que pode existir falso profeta e pode existir também falso discípulo. E tudo isso, na verdade, recai nesse texto, quando nós começamos a ver aqui. Diz assim, versículo 7, filhinhos, não vos deixeis enganar. Aquele que pratica, está nos falando sobre algo que nós fazemos a cada dia. E quando ele fala aqui, ele se dirige a pessoas que ele julga, fala assim, olha, são pessoas que talvez não estejam tão capacitadas em entender, por isso é filhinhos. Olha, meus queridos, pequenos que ainda estão crescendo na fé, nós precisamos entender que a cada dia Deus tem algo a fazer na nossa vida, e especialmente aquilo que Ele deseja que seja a prática do nosso viver. E nesse começo, Ele traz algo que para a gente é muito impactante. Ele começa a trabalhar a respeito de dois grupos. Ele não fala sobre muitos, mas sobre dois. Dois grupos que demonstram atitudes totalmente diferentes. E ele começa a trabalhar isso ainda no capítulo 2, no versículo 29, ele diz assim, se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é justo. Então existe um grupo daqueles que, com boas práticas, ou seja, com frutos de justiça. Mas existe um outro grupo, que está no capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Os outros são aqueles que não têm nenhum interesse em cumprir a justiça de Deus. Mas ele continua. Nesses dois grupos, um grupo conhece a Deus, e o outro grupo não. No versículo 29 ainda fala, tem aquele que é nascido dele. No versículo 6 do capítulo 3, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, dois grupos de pessoas. Aqueles que vivem no pecado, que dizem que não conhecem, nunca nem viram a Cristo, e aqueles que vivem uma vida buscando seguir os caminhos do Mestre. Mas à medida que ele desenvolve o versículo 10, para nós é chocante, porque ele diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como se dissesse o seguinte, só existem duas famílias a quem o mundo todo vai pertencer. Ou é a família de Deus, que tem uma cabeça, ou é o diabo, que tem uma maneira de agir. Cada um dos dois, ele vai influenciar a maneira como vivem aqueles que fazem parte das suas famílias. E é por isso que, quando nós olhamos para esse texto, e quando nós pensamos no fruto da nossa vida, e ele vai dizer o seguinte, olha, quem procura viver uma vida justa, quem procura viver uma vida segundo a vontade de Deus, esse conhece a Deus. Não significa que sejamos perfeitos, que nunca vamos errar, mas a palavra é o seguinte, olha, se Cristo habita em nós, e Ele é o nosso Pai, se Deus é o nosso Pai, nós não vamos procurar viver em pecado, nós não vamos procurar viver pecando. E o verso 8 diz, aquele que pratica o pecado, e esse pratica o pecado, é aquele que diz assim, que vive retornando, cumprindo as mesmas coisas. Eu quero ser reconhecido como alguém cujo pai é Deus. E você? Será que as pessoas que convivem conosco, quando elas olham para nós, da maneira como nós agimos com elas, o que elas pensam a respeito de nós? Não existe outra coisa que a gente possa dizer a respeito da família que nós pertencemos. Nós trazemos os traços daquele que nos gerou. A palavra fala que os filhos de Deus são gerados por Deus. Desde o momento que você nasceu na terra, você já foi gerado no mundo, e a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Aqueles que não têm a Cristo no coração, já seguem naturalmente o curso do mundo, e são filhos das trevas, por assim dizer. Mas aqueles que foram alcançados por Deus, a sua vida expressa outra coisa, e não é outra coisa a não ser a luz dele. Você um dia foi alcançado por Deus, amém? Por isso, a nossa vida, a Bíblia fala sobre o fruto, lá em Gálatas, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e tantas outras coisas.
Você não é chamado apenas para frequentar uma igreja. Você é chamado por Deus para ser transformado, para que você não carregue apenas as marcas de uma família que te trouxe a luz aqui sobre a face da terra, mas você é chamado para ser alguém que traz as características do próprio Deus na sua vida. E isso evidencia de quem nós somos filhos, o que nós fazemos, como nós agimos evidencia isso. E até o texto vai dizer o seguinte: Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. É o que está escrito aqui no versículo 8. Se ele veio destruir as obras do diabo, que é o pecado, não dá para alguém que é filho da luz ou filho de Deus continuar fazendo as obras que faz parte do diabo. Você entendeu? Por isso, a palavra fala: aquele que pratica a justiça, esse é filho de Deus. Só que bem no finalzinho, ele faz um gancho. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quando a gente fala de justiça, né, parece ser uma coisa tão grandiosa, né, mas de repente ele fala assim: agora deixa eu dar uma coisa bem prática para vocês. Aquele que pratica a justiça e aquele que ama o seu irmão. Sabe, uma das demonstrações de fruto de alguém em quem Deus ama, é quando a gente olha para o lado, e a pessoa que convive com a gente, a começar o marido e a mulher, os filhos, mas aquele que convivemos nas mais altas rodas, são pessoas a quem temos um coração disposto, não a criticar, não a desdenhar, mas um coração disposto a amar. Por isso, na sequência do texto, nós vamos entender que o fruto que deve evidenciar em nós, que nós vivemos para Deus. Não é apenas que nós nascemos na família de Deus, mas que nós vivemos e aquilo é representado em nós. E é o que ele vai dizer a partir daqui, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Irmão, e parece que falar de amor parece que é chovendo molhado, né? Mas é um assunto tão recorrente na palavra, porque provavelmente há necessidades, e não apenas o amor entre nós. E aí ele diz o seguinte: olha, quando eu vou falar para vocês que a gente precisa amar, eu não estou reportando apenas ao que Cristo disse, que já é importante, mas ele vai falar assim: olha, essa questão de amar uns aos outros é uma coisa que está desde o início, desde o princípio, foi propósito de Deus lá, desde o Jardim do Éden. E ele mostra a antítese do que é o verdadeiro amor. E quem que é o nosso modelo aqui? É o Caim. E fala o seguinte: olha, aquele que não amou o seu irmão, pelo contrário, o odiou. E odiou por quê? Diz o texto aqui que o odiou porque as obras do irmão eram justas. Não era simplesmente porque havia feito algo que o desagradou, não, porque ele estava vivendo uma vida justa. O ódio, na verdade, transformou o Caim em um assassino. Literalmente, ele tirou a vida do seu irmão. E aí vem a resposta, né, do que eu disse no início. Por que muitas vezes falam tão mal da igreja? Fala assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O próprio Jesus já havia dito, falou assim: olha, se vocês procurarem viver de maneira justa, correta, sabe o que vai acontecer? O mundo vai odiar. Porque para o mundo viver de forma correta não faz bem, porque cada um é livre e quer viver do jeito que quer. Mas quando nos portamos e dizemos que é uma ética de vida, uma ética de relacionamento, uma ética em que eu não penso primeiro em mim somente, o mundo não vai gostar disso. Eu já disse a vocês, falei assim: olha, os cristãos podem conviver aonde quiserem, até que eles se mostrem como cristãos. Você está na faculdade vivendo, fazendo, mas o dia que você inventa de querer fazer uma reunião para falar do amor de Deus, você pode ter certeza que vai se levantar ao outro lado e vai ir contra você. Como eu disse, não importa o que você viva, hoje parece que é o seguinte: não importa o que você seja, desde que você não seja cristão. Porque ser cristão representa muitas coisas que se opõem àquilo que o mundo traz ou prega nos dias de hoje. E
você não acha que o mundo vai fazer diferente. A palavra de Deus diz que o mundo, reconhecendo e tendo o maior exemplo de amor, o próprio Cristo, o que o mundo fez com ele? Ele foi crucificado. A grande resposta do mundo ao verdadeiro amor, a verdadeira vida justa, nada mais é do que perseguição. Por isso, um desafio para mim e para você. Quantas vezes a gente fala assim, puxa vida, eu tentei tanto ajudar aquela pessoa, né? Quantas vezes eu estendi a mão para ela? E se você foi criticado ou zombado por isso, não ache estranho não. O nosso Jesus assim o foi. E é por isso que, quando ele fala sobre isso, ele vai estender ainda mais, dizendo o seguinte, olha, não é apenas o Caim que é um assassino. Porque quem permitir que o ódio entre no coração e odiar o seu irmão é o que também? Assassino. É por isso que a gente pensa nisso. Eu sei que no coração de ninguém aqui tem ódio por ninguém, amém? Ninguém aqui tem uma persona não grata. A gente diz assim, não, eu não odeio, mas eu só não posso ver ela na minha frente. Porque se eu ver ela na minha frente, eu corto atalho para ir para o outro lado. Sabe o que é isso? É um coração que está sendo semeado, semente da outra família. Coração que está permitindo que o coração seja solapado daquelas coisas que vêm da família de Deus. Por isso, quando você tiver alguma situação em que você é colocado, o seu coração começa a falar assim, epa. Isso daí não vem de Deus não. Porque o ódio, na verdade, diz o Senhor Jesus, lá atrás também, que isso nos torna assassinos. E, acima de tudo, eu tenho que me lembrar que os meus frutos devem evidenciar como o amor de Deus é grande. E aí no versículo 16 ele fala, nisto conhecemos o amor, em outras palavras, nisto eu conheço o verdadeiro amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se aquela comunidade tinha dúvida do que eles deveriam fazer, além de serem justos, a parte mais prática é que deveria olhar para o lado, para aqueles que estavam vivendo um do lado do outro, que estavam correndo risco de vida, que poderiam ser delatados a qualquer momento. E ainda assim eles deveriam o quê? Estar juntos. Porque é estarem juntos que se fortaleceriam. O povo de Deus, quando se junta para estudar a palavra, para buscar, para orar, mesmo que venham lutas, nós continuamos firmes. Vai ver isso nos países onde há perseguição. Parece que quanto mais persegue, mais crente brota. Quanto mais buscam apagar a verdade, mais o povo de Deus se levanta. Por isso, quando a gente pensa se o ódio é aquilo que traz morte, o amor é aquilo que entrega a própria vida e dá vida, e foi isso que Cristo fez. E aí nesse momento, Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, mas Ele também é o nosso Rei, e Ele se torna o nosso modelo, porque Ele diz o seguinte, olha, João, Jesus deu a vida pelas suas ovelhas, pelos seus irmãos, e nós devemos fazer o quê? O mesmo. Jesus se torna um modelo. Você quer seguir a Jesus ou não? Então nós somos chamados a isso. E quando somos chamados a isso, nós precisamos entender que esse caminho é um caminho que agrada o coração de Deus. Quem lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Não existia divisão de versículos quando a Bíblia foi escrita. Mas aprove na sabedoria de Deus permitir que João 3,16 e o livro que o próprio João escreve na primeira carta em 3,16 falasse da mesma coisa. Se um versículo fala sobre aquilo que o Senhor nos dá, que é o Filho enviado para morrer por nós, aqui ele diz o seguinte, olha, o Filho morreu por vocês, agora vocês vão dar a vida de vocês também, para que outros sejam abençoados e tocados. É a obra da igreja. A primeira é a obra de Cristo, e a consequência disso é a obra de Deus em nós. E aí, você pode dizer o seguinte, mas parece ser tão difícil, como que eu posso dar minha vida por alguém? Como que eu posso morrer? Aí ele vai tornar de uma maneira bem prática, que é o verso 17. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir o irmão padecer e fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Em suma,
Você não precisa, em primeiro lugar, sair dando a vida por ninguém, mas pelo menos começa olhando para quem está do seu lado, que precisa talvez pelo menos ouvir um conselho. Eu não sei como o outro tem necessidade se eu não conversar. A gente vive, muitas vezes tem gente que gosta de participar de igreja grande porque ele entra e sai sem conhecer, ninguém pergunta o nome, ninguém sabe o que é. Por isso o desafio é porque você esteja em grupos, para que você conviva. Porque somente assim nós vamos nos conhecer e permitir ser conhecidos, e um orar pelo outro, um estender a mão e apoiar. Nós recebemos o gabinete, gente, e nós estamos abertos a isso, para orar com você, para aconselhar. Mas uma coisa boa que acontece no meio do povo de Deus, que isso não é algo restrito aos pastores, mas é algo que pode ser feito por toda a comunidade, aonde um cuida do outro, aonde um reparte com o outro, porque isso é a vontade de Deus para com a nossa vida. Não é apenas uma oraçãozinha distante, eu vou orar por você. Não, é orar de verdade, ligar. Sabe que aconteceu alguma coisa? Porque comunidade de fé, é comunidade que ama, é comunidade que vive junto, é comunidade que, se for preciso, fala assim, eu estou aqui para enfrentar. Você já viu quando alguém vem contra um membro da sua família? Você pode ser o maior briguento, não se dá com o seu irmão, mas quando alguém está brigando com ele, você entra em defesa. É assim ou não é? Que o Senhor possa nos fazer dessa maneira. E lembrando, acima de tudo, que o próprio texto vai continuar aqui, e ele vai dizer no último verso: filhinhos, não amemos de palavras nem de... Gente, não vamos falar, não, nós amamos, mas que nós possamos amar de fato e de verdade. Porque o próprio capítulo 4 vai dizer assim no final, versículo 20: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E Jesus, só para jogar uma pimentinha e encerrarmos, Jesus ainda diz que nós não deveríamos amar aqueles que nos amam, mas deveríamos também, até mesmo aqueles que nos perseguem. Que nós possamos, se formos perseguidos, sermos perseguidos pela verdade de Cristo, e que o amor reine nas nossas vidas. Vamos nos colocar em pé. Há um hino que nos diz: